Senhor Jesus, bom e amado Mestre, em seu nome nos reunimos uma vez mais para buscar-te a presença, para sentir o seu amor envolvendo a todos nós, irmãos em humanidade, para descobrir nas verdades de vida eterna a paz e a esperança de dias melhores para todos nós. Que as infinitas bênçãos do seu amor se derramem sobre nós nesta hora, trazendo aos nossos corações a alegria do trabalhador cristão, a alegria de servir em seu nome, e a satisfação íntima pelas oportunidades redentoras do caminho. Que os mensageiros do seu amor na terra, responsáveis por este Evangelho, possam encontrar em nossos corações, em nossos pensamentos, a receptividade à livre manifestação da sua mensagem, para que juntos nos fortaleçamos, sendo uns pelos outros, hoje e sempre. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. A fé transporta montanhas. O item 2. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitem aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Então a fé robusta dá uma energia, uma força. Esta força que advém da construção de sentimentos felizes no bem é capaz de remover montanhas. De que montanhas a fé se refere? As montanhas das nossas iniquidades, as montanhas das nossas imperfeições morais. É estas que a fé arrasta para transformar. Ela tem uma força robusta e ela acende a esperança e promove a caridade, que é a obra do Espírito, e com essas obras nós arrastamos a multidão e vencemos as montanhas das nossas próprias iniquidades. Dentro desse item da fé, e dado o momento que nós estamos passando, mais recolhidos nos nossos ambientes familiares, nós queremos começar uma reflexão a partir de hoje sobre o culto do Evangelho no lar. O que é o Evangelho na família? Que não será meramente uma reunião formal de meia hora, onde nos reunimos para ler o Evangelho e estudá-lo, mas que seja, na nossa vida, o momento mais significativo da nossa semana. O momento em que, reunidos em nome de Jesus em família, nós vamos refletir sobre os ensinamentos de vida eterna para nos ampararmos a aplicarmos em nós. Porque a família, ela pode nos amparar para que a gente possa viver aquilo que nós estamos conhecendo.
São várias obras, e eu estou levantando várias obras que falam da importância do Evangelho no lar, porque esse também é um tema que nós vamos desenvolver com os pais dos nossos evangelizandos, no grupo de pais chamado Nossos Filhos São Espíritos, para que a gente possa levar aos nossos lares uma profunda reflexão dessa relação entre família. O Emmanuel traz algumas lições, e eu vou citar apenas algumas frases de um compêndio que nós estamos levantando para nós mergulharmos o nosso pensamento sobre nós mesmos. Diz Emmanuel: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Ou seja, o primeiro ambiente onde o espírito reencarnante é inserido para ter o seu processo de educação como espírito é a família, é o lar. A primeira célula social do espírito é a família. É ali que ele vai se alimentar dos padrões morais daquela família, é ali que ele vai ser estimulado, conduzido, e vai receber o influxo dos grandes exemplos que aquela família possui e que, sem palavras, vão imprimindo naquela personalidade infantil novos valores, valores contrários às tendências que ele trouxe de outras existências. Isso seria o ideal. Mas o mundo como hoje se apresenta, diz assim: é incontestável a escalada da violência que afeta a sociedade humana em nível mundial. Perplexa diante de diferentes formas de manifestação da violência, pais, pensadores, educadores, autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor. Então é um consenso na humanidade que nós estamos ficando impotentes, socialmente falando, desse surto de desamor que assolou a humanidade. E que, se nós não voltarmos o processo da educação do espírito em família, não haverá possibilidade de essa mudança vir de fora para dentro dos nossos lares. Cada país tem seu cenário particular em função das causas, mas, na essência, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral das criaturas. Não resta a menor dúvida para nenhum de nós que esse cenário de conflitos guarda íntima relação com o adiantamento moral das pessoas que reencarnam em nosso planeta. O grau evolutivo das pessoas, no seu somatório, forma a paisagem moral que nós estamos vendo no planeta Terra hoje. Sendo a reencarnação uma lei natural, a providência divina nos coloca diante daqueles com os quais nós teríamos maior êxito de aprendermos. A importância do lar na educação moral nossa em primeiro lugar, é no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de filhos, pais, irmãos, etc. Esse reencontro, nesse cadinho purificador, é a nossa maior oportunidade de ajuste com a lei de Deus, a maior. E se nós fizermos em cada relacionamento com um desses, dos pais, irmãos, outros que conosco convivem, nós já daremos um grande passo ao nosso progresso moral. É muito natural que as pessoas na vida adulta se queixem muito da família que tiveram, apontando desajustes. E no apontamento desses desajustes, esqueceram-se de perceber que esses desajustes também fazem parte de nós. Por isso
que os vetores reencarnacionistas nos agregam em pequenos grupos chamados família. E essas famílias possibilitam um novo aprendizado moral para todos nós. Diz Emmanuel, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e no campo moral. Como nós não tomávamos essa iniciativa verdadeiramente a nível da humanidade, de despertar para o lar ser uma oficina de educação do espírito, a própria sociedade, a própria contingência do momento em que nós vivemos, mesmo que por alguns meses temporariamente reclusos, a própria força da vida nos convida a isto. Os pais hoje têm que acompanhar a escola, as tarefas escolares, as recreações das crianças, o alimento moral, enfim. É coisa que há muito pouco tempo atrás isso era distribuído para muitos fazerem isso. Então, a necessidade, a importância dessa prática do Evangelho no lar, diz assim Emmanuel ainda: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, as dificuldades, as dores, os conflitos daquela família vão ficar profundamente minimizados sob a luz do entendimento do Evangelho de Jesus, sob aquele aspecto na minha vida. Quando este Evangelho, naquela meia hora, debruçados sobre o Evangelho de Jesus, nós possamos aplicar em nós, sem questionarmos a conduta do outro, sem cobranças, não fazermos desse momento feliz um momento de apontamentos de erros e dificuldades. Este não é o momento. Esse é o momento de eu perceber as minhas dificuldades e ser capaz de comentar sobre elas no núcleo familiar, para que a minha família possa me auxiliar, me socorrer a vencer a mim mesmo, e não o contrário. Não é uma legislação de que às vezes as pessoas se afugentavam do culto, porque ali era um sermão toda semana, era um apontamento de erros que se transformavam em críticas, e não um momento feliz da família de sentir que aquele alimento naquela oportunidade é o melhor que nós podemos ter. Bezerra de Menezes, nós estamos só fazendo uma introdução breve para depois nós continuarmos todos os dias. Diz assim: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossa possibilidade, trazer as claridades da Boa Nova no templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Me vem à mente nesse instante que muitos de nós que estamos ouvindo podem estar dizendo assim, e com certeza isso é um fato, que já fazem o Evangelho no lar há muitos e muitos anos. Mas o Evangelho no lar que nós estamos sugerindo talvez precise alargar um pouco a dinâmica para atingir o ser espiritual que sou e nós sairmos do Evangelho alentados, esperançosos, confiantes, porque aquela minha família, de alguma forma, vai colaborar comigo. Por colaborar, não significa contemporizar com as minhas más tendências, mas significa que sejamos estímulos evangelizados
para que essas más tendências sejam resolvidas como? Nos relacionamentos ali daquele ambiente familiar. Diz Joana de Ângeles sobre o Evangelho no lar, dizendo assim: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo. Olha que maravilha! Vamos nos felicitar com o Espiritismo uma vez por semana. Criando assim e mantendo o culto do Evangelho no lar, para que a diretriz de Jesus seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa, em seu reduto familiar, na intimidade do nosso lar. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, incorpora o Evangelho ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. E numa segunda obra ela diz assim: a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em tua casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Auxiliemos a implantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada de amanhã. Como a nossa resistência ou a nossa indiferença moral, mesmo sabendo teoricamente tudo que os livros já trouxeram, não o fazíamos, estamos sendo profundamente convidados a esse momento de acender o Evangelho no meu lar, mesmo que eu esteja sozinho, porque são inúmeras as obras que falam, mesmo que você seja sozinho no lar, que more sozinho, esse momento do Evangelho é um momento especialíssimo da nossa semana. Nós estamos levantando esse tema que julgamos de máxima importância, porque isso foi nos ensinado por Jesus. Porque Jesus, ele ia até a casa de Pedro para orar com aquela família. E muitos amigos se aproximavam para também se beneficiar daqueles momentos. Então, o Evangelho no lar, ele é realmente fundamental, porque para a grande maioria da humanidade que vive na Terra, há uma necessidade premente de oração na família, porque a família representa para essa grande maioria um desafio. Representa ajustes. E é através da prece, é através do Evangelho, do entendimento profundo das lições de Jesus, que nós vamos conseguindo vencer essas dificuldades. Muitos de nós viemos nesta reencarnação única e exclusivamente para ajustes familiares. Mas é uma quantidade enorme de espíritos que realmente nasceram com esse propósito. E o Evangelho, uma vez estruturado no lar, ele realmente, como a Célia colocou, nos protege das tempestades promovidas por nós mesmos.
tempestades do personalismo, dos enganos, dos equívocos que milenarmente nós vivemos. Se nós viemos, cada um de nós vai se perguntar na sua intimidade se nós temos ou não ajustes a serem feitos no lar. Se a resposta é sim, nós vamos dizer, sem medo de errar, que é muito difícil nós levarmos desafios dessa natureza sem uma proteção ampla que o Evangelho no lar dá para cada um de nós. Considerando que, além de nós trazermos para aquele momento do Evangelho lições imorredoras que Jesus nos trouxe, também é momento, já que estamos sendo visitados por amigos espirituais que nos amam, de nós colocarmos sobre a mesa, num clima de muito respeito, as nossas dificuldades, aquilo que tem comprometido os nossos relacionamentos, sobre o amparo, sobre o influxo daqueles amigos espirituais que observam o nosso esforço, o nosso empenho de nos mantermos unidos, ligados pelos laços do compromisso. Eles interferem positivamente para que nós possamos enxergar o que nós chamamos de problemas, de dificuldades, enxergar como desafios salvadores. Situações que são colocadas em nossa vida, que nos estimulam a desenvolver valores que não possuímos. E nos libertarmos, então, de amarras que nos prendem, muitas vezes milenarmente, a um grupo de espíritos que nós temos extremada dificuldade de amar. E que em algum lugar nós nos cumpliciamos com situações muito difíceis e equivocadas aos nossos espíritos. Vivemos juntos situações que nos comprometeram. E agora, as más tendências, elas brotam em nós e naqueles que estão na nossa família e trazem profundas desarmonias, trazem profundas dificuldades. E que, se não observadas à luz do Evangelho, se não compreendidas com o influxo de tudo isso que nós conhecemos da doutrina espírita, é muito difícil, para não dizer quase impossível, solucionarmos essas questões. Então, por que nós estamos, nesse momento, buscando abordar esse tema? Porque na casa espírita, conforme nós vamos nos tornando mais íntimos, conforme nós vamos vivenciando mais uns com os outros, nós acabamos trazendo para a casa espírita, para o trabalho, as mesmas dificuldades que nós apresentamos no lar. Então, o espírito, por exemplo, ocioso no lar, é impossível ele ser operoso na casa espírita. O espírito ocioso no lar, ele leva a sua ociosidade para a casa espírita. O espírito infiel no lar, ele leva a infidelidade para a casa espírita. O espírito desonesto no lar
leva a desonestidade para a casa espírita. E assim sucessivamente, as nossas características manifestas no nosso lar, que nós não fazemos nenhuma questão de, muitas vezes, de amenizar ou de melhorar, nós acabamos transferindo-as todas para a casa espírita e comprometemos também aquele ambiente. Então vamos ver quantas casas são comprometidas nas suas bases por personalidades que no mundo espiritual se comprometeram de resolver no lar, mas ao não realizar aquilo que vieram fazer, levam para o ambiente da casa espírita suas extremadas dificuldades, comprometendo alicerces de um trabalho com Jesus. Então, o nosso lar é realmente aquele cadinho em que nós precisamos observar as dificuldades, os nossos valores, as nossas potencialidades e trabalharmos profundamente os nossos conteúdos ali. Termos estímulos para esse trabalho. Porque definitivamente nós estamos entendendo agora, com essa pandemia, que havia na nossa civilização um gravíssimo problema, que era a presença ausente no lar. Estávamos presentes, mas em espírito ausentes. E nós precisamos, nesse momento, que ainda estamos sobre certo recolhimento, aproveitar para fazer as mudanças. Mas nós não podemos pensar que essas mudanças são coisas mirabolantes, são coisas grandiosas. Não, são mudanças simples. E tudo que é simples exige muito de nós. E uma das mudanças que certamente será necessário para todos nós é, para aqueles que não fazem, instalar imediatamente o culto do Evangelho no lar. Imediatamente. E aqueles que já fazem, melhorarem o que fazem. E aqueles que já fazem de uma maneira que realmente sustentam o lar, que realmente proporcionam reflexões, auxiliam nas dificuldades dos relacionamentos, que esses companheiros possam, então, contribuir com aqueles que vão iniciar essa tarefa. E nós vamos, então, ao longo de alguns dias, falar sobre esse tema. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos
ao seu coração amoroso, Jesus, que nos envolva nesta hora, para que possamos nos fortalecer. Que o Senhor possa amparar todos os nossos irmãos que se encontram nesta hora em dificuldades, que se encontram enfermos do corpo e do espírito. Lança sobre eles, Mestre amado, a luz do seu amor. Aquece-os em seu coração com a sua ternura, com o seu amor. Convida-os novamente, Mestre amado, para que possam se reunir em torno de ti, para absorver das vibrações amorosas que partem do seu coração. Lança Jesus sobre todos os lares da terra a sua luz. Apazigua os corações, Senhor, desesperados, sem esperança. Que nós, que estamos compromissados com a doutrina espírita, possamos, Jesus, fazer da nossa parte, olharmos para nós mesmos, verificar as imperfeições e trabalhá-las para que possamos nos tornar espíritos mais amorosos, mais lúcidos. Queremos te agradecer, Mestre amado, porque nos encontramos nesta pátria, unidos pelo ideal de servir. Que o Senhor nos abençoe, nos possibilite, Senhor, servir em seu nome, aonde quer que estejamos. Ampara-nos e fortalece-nos, agora e sempre. Que assim seja, Jesus.